Mateus 18, é a palavra da semeadura, é a palavra da boa semente, como o pastor Giovanni terminou de orar. Mateus 13, 18. Todos acharam? Mateus 13, 18. Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. 19. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdade e alegria. Porém, ela não tem profundidade em sua vida, e as sementes não lançam as raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da fé, ele o abandona. O terreno coberto de espinheiro representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele produz fruto. E ele não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem, entende e dá uma colheita de 30, 60 e a 100 vezes o que foi plantado. Amém? Eu queria nos ater hoje a respeito da semente. Quando ela cai no nosso coração e por causa das nossas dificuldades, vêm as perseguições, como diz aí o versículo. Porém, ela não tem, no 21, porém ela não tem muita profundidade em sua vida e a semente não lança raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição. Eu não sei se você já nós temos uma necessidade. A necessidade vai gerar uma busca para o Senhor. E essa busca do Senhor, o Senhor sempre vai trazer uma provisão. O pastor Giovanni tem sempre ministrado sobre o Deus que provê todas as coisas, o Deus da provisão. E Deus sempre vai prover algo da parte dele, seja materialmente, seja uma palavra profética, uma palavra onde ele quer cumprir determinados projetos na sua vida. E essa palavra vai haver dificuldade. Vai haver dificuldade na sua mente para decidir onde ou não, chegar onde ir, se deixa ou se não deixa, vai, e ela vai trazer algumas perseguições, e às vezes muitas nós pensamos, na nossa vida, seja no trabalho, no ministério, ela em que área for nossa vida, e às vezes com perseguição, e aí você, aonde está vindo isso? De onde está vindo essa perseguição? De que portas foram abertas para vir essa perseguição em minha vida? Perseguição no seu trabalho, perseguição no casamento, perseguição na sua vida pessoal. E eu queria de voltar ao Velho Testamento no livro de Gênesis 26. 26:1 vai representar muito bem esse texto da dificuldade, da provisão de Deus e da perseguição. Um texto que vocês devem conhecer muito bem é a história de Isaac na terra de Gerar, vivendo com os filisteus. Amém? Vamos lá, Gênesis 26:1. Sobreveio, eu vou ler na minha Bíblia aqui. Nessa época veio uma fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaac foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça para o Egito, fique na terra que eu vou lhe indicar. Habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Percebeu que houve uma dificuldade na vida de Isaac? Percebeu que houve uma necessidade? Existia uma terra seca, não chovia, existia uma necessidade para o clã de Abraão. Para Isaac. Isaac tinha família, Isaac tinha um povo, Isaac tinha
seus animais para alimentar, ele tinha seu gado, ele tinha suas ovelhas, ele tinha seus pastores para prover determinado alimento, para alimentar suas ovelhas e alimentar o clã dele, que não era só Isaac naquele momento. No contexto você vai perceber que existem pessoas ali acompanhando Isaac, mas existia uma necessidade, correto? Estava faltando água e eu precisava resolver minha vida. Eu precisava tomar um rumo, tomar uma direção, tomar uma decisão para onde ir. E é claro que Isaac, nesse momento, ele não menciona para ninguém, nem em oração, que está indo para o Egito. Mas o Deus que conhece no coração, que conhece o nosso coração, aparece para Isaac e fala assim: não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Isaac não fez menção de ir para o Egito. O Isaac foi para a terra de Gerar, mas no coração de Isaac ele pensou: vou para o Egito, porque lá tem água, posso alimentar o meu rebanho, e ali tem uma terra muito fértil. Essa foi a história de Isaac, a necessidade de Isaac e também a sua. Quando falta dinheiro, quando falta uma provisão, quando falta um trabalho, quando falta, seja lá o que for a sua necessidade, você terá que tomar uma decisão. E seja ela qual for, se for a vontade do Senhor, o Senhor vai permitir você ir. Ele vai estar ok. Mas se não for a vontade do Senhor, Ele vai aparecer, Ele vai trazer uma palavra de direção, porque Ele é o nosso pastor e Ele não falta. O pastor é aquele que conduz a ovelha com seu cajado. Ele vai conduzindo. Então, se falta alguma coisa e falta uma direção para a tua vida, Jesus é o teu pastor. E nada te falta. Pastor conduz, então ele te dá primeiro uma direção, para depois te levar para os lugares que você vai ter o suprimento, e como as ovelhas, para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Amém? E aí, quando o Senhor aparece para Isaac, ele fala: não desça ao Egito, fique na terra que eu vou lhe indicar, habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Essa palavra que trouxe para Isaac, a palavra é semente. A palavra de Deus é uma semente, e quando cai em nosso coração, ela vai produzir frutos. Se nós não cremos nela, o inimigo vem e rouba. Se as dificuldades vierem atrapalhar a nossa forma de crer ou de pensar e tomarmos decisão através da razão, vai gerar uma dificuldade. Mas se ela for tomada através do coração, crendo naquilo que Deus está falando para você, ela vai trazer perseguição. Porque o inimigo, ele não vai querer que você obedeça aquilo a qual Deus te chamou. Ou ele também vai trazer dificuldades nas relações para que você não permaneça na e estrague aquilo que Deus falou para você. Deus falou para Isaac: não desça para o Egito, fique aqui nesse lugar e eu vou fazer você prosperar. Mas fará prosperar numa terra que não tem água? Fará prosperar no lugar onde há escassez? Quando Deus fala, não importa a circunstância, Ele torna possível todas as coisas. Quando Deus te falar alguma coisa, ainda que a tua razão ela não consiga compreender o momento, se é Deus, em vez de pensar ou racionalizar através da palavra, confia, porque Ele vai trazer provisão e Ele vai ser o Deus da sua provisão. Amém, Léo? Amém? Vamos continuar lá, no versículo 4. 26:4. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda essa terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Não sei se você percebeu, mas essa promessa Ele deu para Abraão. Mas Isaac deu todas as nações.
Era em Isaque que a promessa de Deus se cumpriria. Ele era o filho da promessa. Amém? No 5 fala assim: farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e ganhou os meus e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Em vez de ele ir para o Egito, ele ficou em Gerar. Deixa eu dar Quantos são pais, quantos são mães neste lugar? Quando você é obediente ao Senhor, ou quando você faz uma aliança com Deus, Deus sempre vai honrar a tua parentela, por gerações de geração, até 1000 gerações. A palavra está dizendo aqui: vou te abençoar, Isaque, porque o teu pai foi fiel a mim e guardou a minha palavra. Muitas vezes nós somos abençoados espiritualmente por causa da herança que nossos pais deixaram. Você é fruto de orações de herança dos seus pais, correto? E quando não somos, e quando não temos os pais cristãos, ou que não temos herança espiritual, Deus não deixa nos abandonados, não deixa órfãos. Ele vem para se tornar pai das nossas vidas. Ele vem para se tornar uma pessoa que se torna parente nosso. Por isso que Jesus fala que não se envergonha de nós, que se tornamos irmão de Jesus, através do sangue e através do novo nascimento. Mas vamos lá. No 7, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: ela não é minha irmã, ela é minha irmã. E ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: os homens daqui podem matar-me por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. A mesma coisa aconteceu isso com Isaque. Abraão. Abraão escondeu que Sara era sua irmã, que era sua esposa. Apenas disse que era sua irmã. Em alguns textos, na verdade, ele não diz que é uma mentira. Ele não diz uma mentira. Alguns textos vai dizer que ela é minha parenta. O fato de ser casada, ela é uma parenta. A nossa tradução muitas vezes fala irmã, fala alguma coisa nesse sentido. Alguns textos vão dizer que ela é minha parenta. E é verdade, ele não mentiu, ele apenas omitiu, dizendo que ela era alguém que era próximo a ele. Amém? Vamos lá. Isaque, no 8, Isaque já morava ali há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, viu da janela que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e disse: é claro que ela é sua esposa, porque você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: porque fiquei com medo e achei que alguém poderia me matar para ficar com ela. Ou seja, quando Isaque diz isso, significa que ele conhecia a cultura dos filisteus, que os filisteus, ele não roubavam a mulher para que as mulheres ou os homens não se tornassem adúlteros, mas para que se cumprisse a lei de aquela mulher estar viúva ou livre, ele ia lá e matava o marido. Ó, essa mulher está livre, posso casar. Os filisteus eram espertos, né? Não tomava a mulher casada, mas ele matava o homem. Então vamos lá. Então disse Abimeleque: como você pode fazer uma coisa dessa conosco? Um de nós poderia facilmente ter deitado com tua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Ou seja, eles entendiam isso. Eles entendiam que se pegasse a mulher de Isaque e deitasse com ela, traria culpa. Mas para não haver a culpa, mata-se o homem e rouba a mulher. Era isso que eles queriam fazer. Então no 11, e o rei deu a seguinte ordem ao povo: qualquer um que tocar neste homem ou essa mulher certamente morrerá. Mas vamos para a promessa agora, para aquilo que Deus disse. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Lembra da parábola lá na frente? Ou seja, ele creu
creu na palavra, que é uma semente, caiu no teu coração, vai gerar um fruto, e aí ele fez uma semeadura. E as sementes que ele plantou, deu 100 por 1. Ou seja, cada semente plantada gerou o fruto. Agora eu pergunto para você, não era uma terra seca? Não estava no momento de sequidão? O texto vai dizer lá no versículo 1, era uma época, veio a fome sobre aquela região, o mesmo que tinha acontecido durante a vida de Abraão. Ou seja, se existe fome naquele lugar é porque não existe colheita nem plantação. Mas o fato de você crer naquilo que Deus disse vai gerar uma semente, e essa semente vai gerar frutos a 100 por 1. Pode ser a 30, pode ser a 60, pode ser a 90, mas ela vai gerar. Se você for fiel ao que Deus disse para você, ela vai gerar. Amém? Quantos estão compreendendo? Isaac semeou na terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Então não é a circunstância que vai fazer com que você tenha uma perca ou não tenha. O que vai depender é aquilo que Deus disse para a tua vida e aquilo que você creu a respeito disso. Não importa a circunstância, se o nosso país está com dificuldade, imposto aumentando, dificuldades com a política, dificuldade com isso, você não vive segundo esse reino, você vive segundo o reino de Deus, que tem um Senhor e reina para sempre. E no reino de Deus não tem dificuldade financeira e também não tem falta de prosperidade. Então, tira teus olhos daqui e coloca nele. Quando houver dificuldade e vier, seja lá o que for que tem uma necessidade, os seus olhos precisam estar fitos naquilo que a palavra diz a teu respeito e naquilo que Deus disse para você. É isso que vai gerar o fruto, e não a circunstância, e não a política, e não o país, e não a economia daquele lugar. Amém? Vamos por o 13. Ele enriqueceu, prosperou até ficar muito rico. Ou seja, Isaac estava tentando fugir de uma fome, estava tentando ir para o Egito, tomar uma decisão, e você precisa tomar uma decisão. E aí ele recebe uma palavra de Deus, ele crê naquilo que Deus fala, vai habitar onde Deus disse que era para ele viver, ele semeia, faz uma semeadura. A semeadura era numa terra árida, uma terra que tinha falta de água, e a semente dele dá 100 por 1. O que é que acontece? Ele enriquece, fica tão rico que o rei Abimeleque vai falar: opa, você está importante no nosso país, você não é daqui e você está prosperando. Precisamos tomar uma decisão, pessoal. Vamos expulsar esse cara. Quantos já viveram isso na sua vida? Eu particularmente vivi. Isso daqui é um texto que muitas vezes eu chorei na minha vida, porque eu falei: Senhor, por que aconteceu isso? Por que eu fui expulso daquele lugar? Expulso no sentido de ser convidado a sair daquele lugar. Por que as pessoas se levantaram contra a minha vida ao ponto de eu falar assim: ah não, eu não estou mais afim de ficar nesse lugar? Na minha caminhada, passei por muitos momentos exato assim. Era o lugar onde estava prosperando, era o lugar onde eu tinha ouvido Deus falar comigo, e aí o inimigo se levanta. E aí você fala: o que é de errado? Aí o Senhor fala: não há nada de errado. Quando a semente cair no teu coração, o inimigo vai se levantar contra a tua vida. É natural. Vê a palavra da semeadura? A palavra foi semeada, houve a dificuldade e houve a perseguição. Da onde vem a perseguição? Nós não lutamos contra carne nem sangue. Nós lutamos com espíritos dominadores. Ou seja, muitas vezes o inimigo não quer ver você prosperar neste lugar. Muitas vezes o inimigo não quer ver você prosperar na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças.
Mas qual é a palavra de Deus que ele tem para você? O que é que Deus diz a respeito de você? Quando você lê o livro de Moisés, em Êxodo, você precisa estar claro que o Deus que aparece em Moisés é um Deus íntimo e pessoal. O Deus que aparece em Moisés não é o Jeová Tsiquendo, não é o Jeová a minha justiça, não é o Shalom, não é o Rafa que cura. É um Deus que anda contigo intimamente e pessoalmente. Amém? Vamos lá para o 16. Finalzinho, o 14. Possuía ovelhas e bois em um grande número, de servos, a tal ponto que os filisteus o invejaram. Por isso taparam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha cavado nos seus dias, enchendo de terra. Ou seja, o povo da Filístia não cavou lugar nenhum. E aí quando você tem uma ideia e vai lá e mostra essa ideia e cava os poços, aí vem eles e falam assim, opa, esse lugar aqui é nosso, fora daqui. E enterra os poços. Agora olha que macabro. O povo daquele lugar, no vez de experienciar a água para regar a vida dele e para poder ser abençoado, eles é tão malvado que eles vão lá e enterram o poço. Joga areia no poço, joga terra no poço. Não estava faltando água? Porque eles aproveitaram. Mas tem gente que não quer ver você fluir. Tem gente que não quer ver você brilhar. Ele quer apagar a tua luz. Mas só que sua luz não pode ser apagada. A tua luz nunca vai ser apagada. Sofrer represália, você pode sofrer dificuldade, você pode sofrer com essa perseguição, mas a luz que Deus colocou em você, a fé que Deus colocou em você, ela nunca pode ser apagada. Ela pode ser pressionada. Você pode pode haver tribulações e dificuldades, mas a fé não pode ser apagada. E a palavra é luz. Não pode. Por mais que as trevas lute, elas não podem apagar. Quando tiveram problemas sérios nas suas vidas, e aí vocês pensaram, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por quê? Por que, Senhor? Porque você tem uma palavra. Porque a luz que o Senhor colocou na tua vida, ela brilha nas trevas. E as trevas querem apagar a tua luz. E aconteceu com Isaac. Isaac tinha uma promessa. E nesse capítulo ele vai dizer que ele tinha uma palavra. Fique em Gerar. Porque é aqui que eu vou querer cumprir a promessa. Vamos lá. No 16... um momento. Bate o... Isso, pode bater. Travou? Tá, joia. No 16. Então Abimeleque disse a Isaac, vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso que nós. Ou seja, quantos já foram demitidos de emprego dizendo assim, não, eu não quero mais você aqui. E aí você chegou e abriu um comércio para você. Quantos estavam em alguma igreja aqui e alguém falou assim, olha, você não é mais bem-vindo aqui, faz o favor de retirar. E aí você, Senhor, por que isso? Por que isso? Da onde veio isso? Onde brotou isso? (17) Então Isaac saiu dali. Isaac foi convidado a sair daquele lugar. E ele saiu. Ora, o lugar onde tem briga, rixas por causa do seu talento, por causa do seu dom, por causa da sua profissão, por causa do trabalho onde você está trabalhando, está prosperando, do lugar onde você está tendo qualquer dificuldade, porque você começou a crescer, a fluir. Aí você fala, não, eu quero ficar aqui está tão bom, está fluindo, estou ganhando bacana, eu estou prosperando. Mas as pessoas estão tentando te expulsar de lá daquele lugar.
Isaac, ok, não reclamou, não murmurou, não praguejou, ele apenas falou ok. Só que quando você lê o texto, não é um ok, tipo, ah, beleza, Isaac foi embora. Para Isaac ir embora, ele tinha que catar a esposa dele, ele tinha que desarmar a tenda, ele tinha que prender, ele tinha que desarmar tendas. Viu que veio muitas pessoas trabalhar e ele começou a prosperar? Então, assim, era muita gente, não era só falar, ah, tá bom, você tá querendo que eu vá embora? Vou pegar minha mochila aqui e vou embora. Tchau, pessoal. Era assim? Não. Tem um rebanho para poder colocar no lugar. Tem uns boi para poder colocar no lugar. Tem várias tendas, eles não tinham casa, eles viviam em tenda. Então, desarma todas as tendas. Muitos pastores estavam ali pastoreando. Então, era um trabalho muito grande sair daquele lugar para ir outro. Existe uma dor aqui. Uma pessoa está vivendo muito bem naquele lugar, prosperando, enriquecendo, aí vem alguém falando assim, ô, me dá a tua casa, vai embora para outro lugar que eu não quero mais você aqui. Ou então, obrigado, você está demitido, está tudo bem comigo, mas você está prosperando, está sua luz mais do que meu chefe, mais do que o meu diretor, e aqui você não é bem-vindo, vai tomar meu lugar e vai te mandar embora. E aí você vai para cá, vai chorar. Eu sei que vai ter uma dificuldade aí, emocionalmente, porque você está construindo emocionalmente coisas, e aí vem alguém te derruba, você tem que desconstruir tudo aquilo que você projetou para o teu futuro. Correto? É verdade ou não? Então Isaac saiu de lá, no 17. Isaac saiu de lá, acampou-se no vale de Gerar e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços. Ou seja, não serve para mim, vamos quebrar. Não serve para mim, também não serve para você. Quantos já ouviram isso? Não serve para mim, para você também não vai funcionar. Os servos de Isaac cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de água subterrânea. 20. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac. Percebe que tinha pastores aqui? Não pastores de pastores, mas pastores tomando conta de vários bois, tomando conta de várias ovelhas. Tem pastores ali. Ou seja, me expulsaram daquele lugar, me expulsaram do meu trabalho, me expulsaram da minha terra, me expulsaram, e agora eu vou lá, procuro um outro poço, cavo um outro poço, aí vem uns abençoados para poder contender. Mas por que você não vai procurar um outro poço, uma outra terra, um outro lugar e vai lá e tenta cavar algum poço e esquece a minha vida? O que o inimigo está tentando fazer com você é você fazer desistir da tua caminhada. É isso que ele está tentando. Porque não era apenas o poço, não há razão para os filisteus contenderem com os pastores de Isaac. Não há razão. Quando existe uma razão, tudo bem. E muitas vezes você se sente culpado. Quando acontecem essas dificuldades na tua vida, a primeira coisa que você se sente é culpado pelo aquilo que está acontecendo, sendo que você não tem culpa nenhuma. Não sei se você tinha culpado. Quantas vezes eu me senti culpado, aí depois o Espírito Santo chegava para mim e falava assim, mas por que você está assim? Talvez eu tenha errado, tenha falado alguma palavra, ou tenha tido alguma atitude, Senhor, que pode ter causado isso na vida de alguém. Alguém pode não ter gostado de mim. E aí você fala, aí o Senhor fala assim, não tem nada a ver com você. Tem a ver com aquilo que está dentro de você. Tem aquilo que tem a ver com aquilo que eu coloquei na tua vida. Tem a ver com a palavra que você está crendo. Tem a ver com as suas orações que você está fazendo. E o inimigo não quer que você
fique em pé para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Verdade ou não? Não tem nada a ver com você. Não é você o culpado. Tenha certeza, não é você o culpado. Se você está obedecendo à vontade do Senhor, se você está crendo naquilo que Deus está dizendo para você, não tem nada a ver com você. Amém? Então, continuando no 20. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Essa água é nossa? Era? Os pastores de Isaac vão lá, cavam um poço, pela qual ele está morando. Se ele está morando ali, significa que ele tem permissão. Aí cava a água, ou seja, traz o recurso necessário para a subsistência dele. Vem os filisteus e fala assim: não, essa água é nossa. Essa provisão, esse dinheiro, essa ideia é nossa. Ou seja, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a ideia, quer roubar o esforço dos pastores de Isaac, quer roubar o teu esforço. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaac abriram um outro poço, e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna. Essa palavra Sitna, o radical dessa palavra é o mesmo que Satanás. Sitna, o radical dessa palavra é o mesmo que Satanás. Ou seja, quando Satanás mandou os seus enviados, seus servos, não conseguiram resolver, ele aparece pessoalmente. Quando você perceber um lugar onde houver inveja, preste atenção, quando houver inveja de você, é a manifestação da presença de Satanás. Inveja é um sentimento que o próprio Satanás produz. Ele invejou o trono do Altíssimo, correto? Ele teve inveja. Ele teve inveja de você quando foi criado, porque o olhar e o amor de Deus estava para você, estava para a humanidade, não estava mais para os anjos. Os anjos, de uma forma indireta, eles são obrigados a adorar. Nós somos livres para dizer se amamos ou não, se adoramos ou não, se queremos ou não. Mas os anjos não, apesar de ter livre-arbítrio também, ter a liberdade de escolher. Mas quando a presença e a santidade de Deus é manifesta, eles clamam santo, santo, santo. Mas aí Satanás, Lúcifer, fez assim: eu também gostaria de receber essa adoração. E quis assentar no trono, no mais sublime trono. Ele teve inveja. E essa faísca de pecado fez com que a glória de Deus o expulsasse. Deus não brigou com Satanás. A santidade dele expulsou Satanás daquele lugar. Mais um. Por isso recebeu o nome de Sitna. 22. Saindo dali, Isaac mandou cavar outro poço. E como ninguém brigou por causa dele, chamou de Rehobote e disse: agora tenho um lugar e prosperaremos nessa terra. Isso é um lugar de descanso para nós. Rehobote sempre vai ser um lugar de descanso. Eu, particularmente, quando eu voltei ao Brasil e voltei ao Moarama, isso é um lugar, para mim, Rehobote, porque aqui o Senhor alarga as minhas tendas, me faz prosperar, me faz estar livre dessa guerra e dessa dificuldade e dessa luta que você tem quando sai para pregar um evangelho em outro país, ou em outro estado, ou em outra cidade. Aqui é um lugar para mim isso é chamado de Rehobote. Eu não tenho muita dificuldade, eu já conheço esse lugar, vivi aqui bastante tempo, eu tenho amigos aqui, mas lá, os próprios brasileiros se levantam contra a tua vida,
Não é fácil. Não é. O mundo de trevas é muito mais. O céu é muito mais muito fechado. Onde eu estava, Portugal faz parte da janela 1040. É o único país, um dos únicos países da Europa que faz parte da janela 1040. Se você não sabe o que é a janela 1040, é um termo ou uma nomenclatura que os evangélicos e as missões denominam para aquele lugar onde é difícil a pregação do evangelho. Lá, a igreja não é uma igreja, é uma associação, porque a igreja reconhecida lá é a igreja católica e não tem outra. Então você é uma associação. Uma associação dos crentes que amam ao Senhor e professam a fé em Jesus Cristo, porque eles professam a fé católica. Então, Isaac, percebendo que não existia mais briga, que não existia contenda, que não existia dificuldade, ele falou: opa, estou em real. O Senhor me abençoou e fez alargar a minha tenda. Mas o Senhor não disse nada para ele. O Senhor não disse nada para Isaac. Olha, Isaac, aqui o lugar, eu vou colocar você aqui, porque aqui é bacana e escolhi. Não. As pressões da vida vão te empurrando a lugares até onde você consegue ir. E em alguns momentos da sua vida você fala: nossa, consigo respirar aliviado aqui nesse lugar. Então esse lugar aqui para mim é uma bênção de Deus. Passar um tempo, a Bíblia não vai dizer quanto tempo foi passado, mas passou-se bastante tempo. Por que passou bastante tempo? Para poder eles prosperar naquela terra, eles tiveram que ter um tempo de armar as tendas, colocar os pastores em vários lugares, pegar o rebanho, colocar no aprisco os bois, colocar o aprisco das ovelhas em outro, colocar a cabra em outro lugar, fazer plantação, irrigar a terra, fazer colheita e da colheita ele prosperar. Então, não foi de um dia para o outro. Então, eu também te encorajo, naquele lugar onde você está descansando, passar mais um tempo e fazer prosperar os seus caminhos, as suas finanças, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida como solteiro, a sua vida, seja lá em que área você precisa fazer, prosperar e descansar um pouco das lutas que você foi vivendo e as perdas que você foi tendo e as lutas que você foi tendo emocionalmente. Porque para Isaac sair de um lugar e ir para outro, não foi, como eu falei, não foi só: tá tudo bem, você não quer que eu viva aqui nesse lugar? Tá tudo bem, vou pegar minha mochila aqui. Não, não é assim. Você sabe que não é assim. Pensa em um momento que você saiu de uma igreja e veio para cá. Quando eu estava aqui em 2020, no tempo da pandemia, eu fazia culto com o Gil nas casas ainda, correto? 4 anos depois, eu venho aqui e o Gil está na igreja. Pastor Giovanni está na igreja. Ou seja, 4 anos. É o dia a dia. As dores que foram geradas, as lutas que foram geradas, o choro que foram gerados. As perguntas, o porquê que aconteceu tudo isso. Às vezes você sofreu no seu casamento e você deve estar pensando: por que eu sofri no meu casamento? Ou na relação com teus amigos, ou na relação com uma amizade que falava: nossa, essa amizade aqui é bacana, e tomou apunhalada. Verdade? Passou-se um tempo para fazer todas essas coisas. Houve um tempo, precisou Deus caminhar contigo nas circunstâncias diversas, nas suas dificuldades, para trazer paz ao teu coração, dizendo que está tudo bem, que a luta passa, a dificuldade passa, tudo passa, mas a palavra de Deus passa? Não. E é isso que vai acontecer aí agora. Dali Isaac foi até Beceba. Ou seja, um certo dia Isaac olhou para um determinado lugar e falou assim: nossa, eu vou lá naquela terra. Na verdade a cidade é chamada de Seba.
Berseba, Ber é uma palavra que significa renovo, início, começo. E se vocês prestarem atenção, esse poço é o mesmo que a mulher lá samaritana no Novo Testamento, ela discursa com Jesus falando assim, mas você está pedindo água para mim? E Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria águas vivas. Ele fala bem assim, como assim você tem águas vivas? Você não tem nenhum balde para tirar água desse poço aí, como você tem essa água? Você é mais importante do que os meus pais que alimentaram a minha família neste lugar, e ela vai contar. Ela faz referência a esse poço aqui da cidade de Seba. Esse poço que foi matar a sede de uma mulher prostituta. Olha que poderoso isso. Depois de quantos anos? Quase 4.000 anos, correto? Isaac, Abraão, Moisés, Isaac, 2.000, não, 2.000 mais ou menos. 2.800 anos mais ou menos. Esse mesmo poço que Isaac vai cavar em Seba, vai trazer uma menção profética para aquela mulher. Vamos lá, adiante. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu um altar e ofereceu o culto ao Senhor. Ele armou ali as suas tendas, e seus servos cavaram outro poço. Certo dia, Isaac recebeu visita de Gerar. Era o rei de Abimeleque, o conselheiro real, Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac perguntou, por que vieram a mim? Deixa eu dar duas informações muito importantes nesse texto. Primeiro, quando Deus te dá uma promessa, e aí você chegar naquele lugar que parece ser, se Deus não falar nada para você, aquele lugar não é o lugar da promessa. Porque toda vez que Deus prometer alguma coisa, anotem isso, todas as vezes que Deus prometer alguma coisa para você, Ele virá e dirá, isso foi o que eu te prometi, isso foi o que eu fiz, isso foi o que eu disse para você naquele tempo. Todas as vezes, isso é certo. Jesus, quando ele abre o pergaminho dentro da sinagoga, ele fala bem assim, olha, ele fala sobre Isaías 61, ele fala bem assim, e hoje se cumpriu essa palavra. Todas as vezes que Deus te der uma palavra, Ele sempre virá para você e dirá, isso foi o que eu te prometi. Se Ele não falou, não é a promessa de Deus, porque Ele faz com que as promessas dele tenham o selo dele. Foi o que aconteceu para Isaac. Isaac estava em Reobote e ele achou que era, olha, o Senhor me abençoou e alargou a minha tenda. Deus apareceu para Isaac? Não. Mas a promessa para Isaac é, fique nessa terra, porque eu vou fazer você prosperar e vou te dar essa terra como herança e cumprirei a minha palavra que eu disse ao seu pai. Quando ele vai a Seba, aí lá Deus fala com ele. Mas todos os lugares, Isaac estava prosperando, correto? Ele ficou rico num lugar, depois ele foi expulso e fez com que todas as plantações crescessem. Teve as sementes dele que deram a 100 por 1, mas nenhum daqueles lugares Deus falou nada com ele. Correto? Está escrito aqui. Então, só que aí ao mesmo tempo, cumpre-se um outro momento. As pessoas que te feriram terão que vir pedir desculpa, terão que vir pedir perdão, terão que reconhecer que Deus estava contigo, terão que reconhecer que, me desculpe se eu fui
não fui agradável com você. E isso não fazia nem tanto sentido mais para Isaac. Tanto que Isaac falou assim, ué, o que é que você vai fazer aqui? Hoje você vem falar comigo? Não, hoje eu não preciso mais. Vamos lá para o 28. Ele responderam, no 27, Isaac perguntou, por que vieram a mim? Visto que foram ortiz, foram mal comigo naquele tempo, não foram agradáveis, não tiveram caráter para poder dizer a verdade para mim, não foram coerentes, não foram éticos. E me mandaram embora, ainda mandaram ele embora. No 28, eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Hoje você vai entender depois de quantos anos que Deus era comigo. Ou você não percebeu que as sementes que eu plantei deram 100 por 1 enquanto as suas sementes não davam nada? Hoje você vai me pedir perdão? Hoje já não faz sentido. Eu já passei pela luta, eu já passei pela dor, eu já chorei o que tinha que ser chorado. Eu já perguntei a Deus quantos porquês eu já fiz para Deus. Eu já olhei para trás e vi minha caminhada e falei, glória a Deus que até aqui o Senhor tem me ajudado. Hoje? 28, eles responderam, vimos claramente que o Senhor está com você, por isso dissemos, façamos um juramento. Agora você quer uma aliança. Agora você vem a mim atrás de uma aliança, de amizade, de seja lá o que for. Vamos lá para o 29. Façamos um juramento entre nós e uma aliança. Você não nos prejudicará, assim como nós não prejudicaremos você. Na verdade, olha a desculpa dos filisteus. Na verdade, nós te tratamos bem e despedimos você em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaac ofereceu um banquete, ou seja, aqueles que têm um coração em paz e vivem na presença do Senhor, sempre vai ter paz sobre a vida das pessoas, vai ter perdão, vai ter aliança, vai ter... Porque você foi gerado em Deus e é para Deus, e Deus é um Deus de paz, de amor, de fidelidade, de misericórdia. Se isso encontra no teu coração, significa que você está caminhando com o Senhor. Se você não tiver rancor, ódio, ou então, porque você fez isso naquele dia, despejar um monte de mágoas, não sei o quê, significa que o teu coração não foi curado e que as coisas precisam ser melhoradas um pouquinho na tua vida. Amém? Então, no 30. Já li, vamos para o 32. Naquele mesmo dia, 32. Para finalizar, naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado, e lhe disseram, achamos água, mais um. E ao poço chamou-lhe Seba, o nome de um poço. O nome de um poço gerou uma nação, uma cidade, um estado em volta, porque a necessidade dele era de água. E é muito comum isso acontecer. Muitas vezes é naquele lugar onde Deus te dá prosperidade ou faz as suas finanças florescer. É naquele lugar que você cria sua tenda, alarga o lugar e faz com que as pessoas cheguem para beber das fontes das águas. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba, o nome daquela cidade, até os dias de hoje, mais um, até o dia de hoje. Aí ele percebeu que o texto vai de um contexto maravilhoso para um nada a ver, apenas para contextualizar o contexto histórico. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Biere, Eteu, e Basimete, filha de Elon, o Eteu. Ou seja, as filhas de Isaac
casaram com mulheres que não faziam parte de uma vida consagrada ao Senhor. E o texto vai dizer no 35 que ele ficou triste. A história de Isaac, ela é contada da palavra de Deus, gerada através dos seus pais, vindo até ele no lugar de dificuldade e se cumprindo a palavra de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse e que seja assim na tua vida. Houve dificuldade? Deus vai trazer uma provisão. Trouxe uma provisão? Deus vai te trazer uma palavra. Trouxe uma palavra? Terá dificuldade, mas permanece firme, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Giovanni, pode vir aqui. Finalizar aqui. Pode usar aqui. Amém. Quantos foram abençoados aí, gente? Estamos. Bênção, né? Esse trecho da palavra é lindíssimo demais. Então não desista quando Deus te prosperar, de alguma maneira te glorificar na tua vida, te exaltar em alguma situação. Sempre o inimigo vai levantar aquelas pragas do Egito para tentar te derrubar, para tentar entulhar os teus poços e de alguma maneira te detonar e te destruir. Mas não desista. Deus é fiel, Deus está conosco. Deus está conosco. Fala comigo. Deus está comigo.